sempre e acho cada vez mais satisfeita por conseguirmos aqui alocar tempo, que cada vez é menos, não é? Para pensar em coisas que nos acompanham diariamente, mas que nós não pomos grande pensamento nelas. E eu vou partilhar aqui uma apresentação que no fundo é aqui um bocadinho o suporte para este webinar, mas antes de partilhar a apresentação, dizer-vos que de facto vou fazer aqui uma apresentação e partilhar algumas ideias convosco, mas gostaria muito, se me permitirem pedir isto, que me interrompam e que coloquem sempre as questões ou deem os vossos contributos ao longo do webinar. Portanto, a ideia é ser aqui um brainstorming, portanto, ser aqui de facto uma conversa sobre mais um tema que tem a ver com comportamento e que tem muito, na minha opinião, tudo a ver com segurança. E por isso vou aqui partilhar a apresentação, vou só incluir aqui o som. E pedia-me, conseguem ver a apresentação? Sim, Pronto. eu pelo menos Sim, sim. claro, sim. Pronto. Este webinar, promovido aqui pela Silvia Vinha, é mais um convite à reflexão sobre aquilo que eu considero serem as dimensões mais profundas da segurança, e acho que estamos a ser claramente empurrados para pensar nelas, porque efetivamente o que está à tona do iceberg está explorado. É importante perceber, de facto, o que é que influencia a nossa relação com o risco e a nossa relação com a segurança e que vai muito para além do conhecimento, vai muito para além da definição de procedimentos, vai muito para além das condições para a segurança. E por isso é inevitável nós refletirmos sobre aquilo que realmente tem a ver com a segurança e a nossa relação com o comportamento seguro. Hoje, em particular, há aqui um tema que eu considero muito crítico, porque efetivamente os óculos com que nós vemos o mundo, não é? E onde está incluído o trabalho e a segurança, tem muito a ver com aquilo em que nós acreditamos e com aquilo em que a nossa empresa acredita. E por isso vamos falar de crenças individuais e crenças coletivas e a influência que de facto podem ter. Portanto, vou tentar convosco definir um bocadinho o que são isto das crenças e deixem-me fazer-vos este convite, que é olharem para dentro e perceberem que todos vós, nos vossos trabalhos, cada um com os seus desafios, também têm crenças distorcidas e também têm aqui questões ao nível da maneira os vossos óculos podem estar também embaciados em relação a algumas áreas da vossa vida. Todos nós, na nossa condição de humanos, padecemos disso. E, portanto, as crenças, se quiserem pôr desta forma, são os óculos com que nós vemos o mundo. As distorções cognitivas que eu vou falar aqui durante algum tempo têm a ver se os óculos estão um pouco mais embaciados ou não e podem estar a enviesar e a aproximar-nos, por exemplo, de um comportamento de risco. E por isso, aquilo em que acreditamos é, de facto, uma bússola para o nosso comportamento e para a nossa relação com o trabalho e com a segurança. O nosso caminho, ou seja, aquilo que eu pensei um pouco na minha mente para o nosso brainstorming de hoje. Percebermos aqui crenças comuns que de facto podem ajudar-nos a compreender porque é que nós adotamos atos inseguros quando racionalmente sabemos o que é mais seguro. Portanto, porque é que nós não pomos em prática, porque é que não funcionamos numa lógica simples, que é eu sei o que é mais seguro, pratico o que é mais seguro. Porque é que não somos seres humanos tão lógicos assim? Porque é que somos um bicho tão complicado, se me permitem usar este termo? E por isso a ideia é continuarmos a tentar responder a esta pergunta, que é porque é que não somos lógicos na maneira como pomos em prática o nosso conhecimento. E depois, pensar aqui, eu vou voltar a um conceito para quem esteve no último webinar, ou melhor, no penúltimo webinar, em que se falou deste conceito, que não sei se estarão recordados, quem esteve nesse webinar, em que se falou do conceito de segurança psicológica. E eu vou voltar aqui a revisitar esse conceito, porque efetivamente é uma estratégia que as empresas podem ter como chave na promoção da cultura de segurança e que a Silvia Vinha, num conjunto de iniciativas, já o está a pôr em prática.
Ora bem, de facto, nem sempre é pacífica a relação entre aquilo que nós sabemos, portanto, entre o conhecimento que nós temos, entre aquilo que nós sentimos, entre aquilo que nós acreditamos e o nosso comportamento. Portanto, efetivamente, nós somos um bicho complicado, porque não funcionamos numa lógica simples de robô. Portanto, a nossa mente é um puzzle com muitas peças e nem sempre fácil de montar. E, portanto, é ter isto como premissa. E, portanto, se nós somos assim, é importante percebermos e conhecermos-nos para conseguirmos aqui, pelo menos, alcançar um equilíbrio que nos permita estar seguros dentro daquilo que é a nossa rotina e dentro daquilo que é a nossa vida diária. O que é que são isto das crenças? Ainda um bocadinho atrás, o que é que são para vocês isto das crenças? O que é para vocês uma crença? Deixem-me parar aqui a partilha, porque senão não vos vejo. Como é que definiriam crença? Todos já ouviram falar deste conceito, não é? De crença. Não sei, acho que é algo É algo. Força, força. Crença é algo que se acredita sem ver. Não Ok. necessariamente, pode ser só algo provável. Acho que é assim tipo um estado de espírito, Isso que é os padrões que os relativamente nossos a pais algo nos que. passam. Eu Como? quando digo sem ver, também não é ver a olhar. É que se acredita porque se acha que é assim e que nos foi transmitido e é quase cognitivo, não é racional, não é? Certo. A Dulce também Sim, ia dizer é alguma coisa. acreditar na possibilidade de padrões que que os algo nossos pode pais ser nos- verdade. Diga, Dulce, não Desculpa, conseguimos ouvir. desculpa. Peço desculpa. Os padrões que os nossos pais que nos passam de família para família. Ok, também vamos falar disso. Ou seja, aqui a Dulce lançou já um aspecto que eu ia falar mais à frente, que é algumas das nossas crenças podem ser quase herdadas, digamos assim, ou seja, que vem muito daquilo que são as nossas figuras de vinculação. É verdade, Dulce. E indo aqui ao que o Orlando disse, são cognitivas, de facto, são esquemas mentais. E aquilo que a Carla disse também é verdade. Portanto, nem todas as crenças, há crenças que são baseadas em factos, há outras que não. Há outras que podem não ser completamente baseadas em facto. Uma crença que nós vamos falar, mas já antecipando, é a crença de que todos nós já padecemos, e sobretudo quando éramos mais novos, de imortalidade. Nós sabemos que não somos imortais, mas muitas vezes agimos como se fôssemos. E isso é uma crença, é distorcida, mas é uma crença. É claro que quando vamos para o plano racional, logicamente e racionalmente, nós sabemos que não somos invulneráveis. Mas, às vezes, existem atos inseguros que a crença que está na base é uma certa crença de invulnerabilidade e de que o nosso corpo é feito de borracha. Isto não é consciente, como é óbvio, não é? Não é consciente, mas que muda com base na experiência e muda também com base na idade. Porque aí, nem que seja porque o corpo já começa a doer, já começamos a ter noção de que ele pode ser finito. Não é? E o tema da morte assalta-nos a partir de uma determinada altura, ou de uma doença, ou da nossa idade. E está lá, não é? E por isso é isso tudo que disseram, e portanto eu vou só, no fundo, sintetizar essa ideia. Portanto, efetivamente, as crenças são esquemas mentais, esquemas cognitivos, que nós desenvolvemos, como disse a Dulce, desde a infância, sobre nós, sobre os outros e sobre aquilo que vamos vivendo. Portanto, são esquemas, são, se quiserem, mapas de leitura do mundo. E que muitas vezes se tornarem rígidos ou demasiado frequentes, e todos nós, vocês vão perceber que todos nós temos muitas vezes distorções cognitivas, passam a ser, e nós designamos na psicologia, distorções cognitivas, ou seja, já são padrões que não estão a ajudar, que nos podem estar a aproximar, por exemplo, do risco e que influenciam o nosso comportamento, podem influenciar o nosso comportamento pela negativa. Portanto, o nosso comportamento face à segurança é fortemente influenciado pelas nossas crenças. Havendo distorções cognitivas, há claramente, ou pode haver claramente aqui uma aproximação ao risco. As crenças, e isto tem a ver com aquilo que a Carla, o Armando e o Orlando também referiram, aquilo que acreditamos pode ser a nossa verdade, mas pode estar longe
da verdade, seja lá o que isso for. É quase uma questão filosófica. Mas assumindo que existe, por exemplo, nós, todos que aqui estamos, e se houver alguém que não acredite nisto que eu vou dizer, que diga, assumimos como verdade que a Terra é redonda. Assumimos, obviamente, não porque acreditamos só nisso, mas porque ao longo da história foram-nos dados factos e informações concretas que nos permitem assumir que isso é verdade. Mas também é verdade que há pessoas que defendem que a Terra é plana, por incrível que possa parecer. Estava a ver ir lá ao fundo e voltar. Como? Queria vê-los ir lá ao fundo e voltar. Pronto. E atendendo a este bonequinho que aqui está à vossa frente, essas pessoas nós podemos assumir que estão na zona cor-de-rosa, mas não deixa de ser uma crença que essas pessoas têm, não é? O conhecimento é o que nos ajuda a juntar aquilo que são crenças falsas daquilo que é verdade. Ou seja, aí temos crenças verdadeiras e justificadas pelo conhecimento. Ok? E, portanto, lembrem-se disto, que aquilo que acreditamos pode ser de facto a nossa verdade, mas pode estar longe daquilo que é a verdade, digamos assim. Indo aqui um bocadinho para exemplos de distorções cognitivas e a sua relação com a segurança. E aqui convido-vos mesmo a pensar se já em algum momento da vossa vida, ou momentos, já tiveram este tipo de pensamentos, ou reconhecem isso em vós, ou nas vossas equipas, ou nas pessoas à vossa volta. Uma distorção cognitiva muito comum tem a ver com o pensamento dicotómico. É quando nós estamos a falar, e nós, por exemplo, no acompanhamento em obra que fazemos na Silvivinha, a psicóloga está particularmente atenta a isto, que é quando ouvimos muito e de forma muito vincada os nuncas, os sempres, o tudo e o nada. Há uma frase muito comum, e digam-me se reconhecem isto, que é: nunca tive um acidente porque tenho sempre muito cuidado na condução, que é mesmo ultrapassando a velocidade, eu sou sempre muito cuidadosa. Outra frase ainda mais típica, eu diria, é: sempre trabalhei assim, nunca me aconteceu nada. Este pensamento é altamente perigoso, embora possa corresponder à verdade. Reparem, uma pessoa que diga isto e que isto seja verdade, é muito difícil desconstruir isto. Mas este pensamento, e a ser verdade, está a aproximar imensa pessoa ao risco. Que é, se a pessoa trabalhou assim e o assim são atos inseguros e nunca lhe aconteceu nada, que é possível, e já vamos ver que isso é um problema, não é? Que é trabalharmos de forma insegura e não acontece nada. Já vamos tentar responder à pergunta se isso é sorte ou azar. Mas este sempre trabalhei assim ou nunca me aconteceu nada, é o que nós chamamos de pensamento dicotómico, ou seja, é quando a pessoa começa aqui a vincar as coisas. E quando nós desconstruímos isto com muitos trabalhadores, percebemos que não foi bem assim, que é, nunca aconteceu nada de grave, mas houve um entalançozito, houve um esticão, houve um formigueiro, ou seja, quando se começa a desconstruir, o nunca me aconteceu nada não foi bem assim, nunca aconteceu nada que desse para assustar muito. E isto é um fator de risco ao qual se tem que estar atento no discurso, neste caso das equipas, falando em particular deste trabalho que se faz em contexto de obra, que é identificar distorções cognitivas. Questões aqui em relação ao pensamento dicotómico? Continuando, aqui Tudo ou nada, não é? é o tudo ou nada, exatamente. Temos aqui a maximização e minimização, e eu aqui a minimização considero particularmente crítica naquilo que nós observamos em contexto de trabalho, que é só hoje, não vai fazer diferença, era impossível fazer o trabalho de outra forma, é só hoje. O é só hoje é muito comum. O era impossível fazer o trabalho de outra forma, que corresponde neste caso à maximização, é nós rapidamente a crença que temos é que não há outra saída para aquela situação. Só podia ser feito daquela maneira. Isto é uma limitação, é uma crença que nós podemos chamar de crença limitante. Às vezes isto lá está, em termos de crenças, pode estar na zona cor-de-rosa, ou seja, pode ser uma crença que não corresponde realmente à realidade. O indivíduo é que não está a conseguir ver uma forma de se fazer o trabalho. E, portanto, diz, era impossível fazer o trabalho de outra forma.
Lembrem-se de uma coisa, as crenças, como é que elas se traduzem e manifestam em nós? De duas formas, nós podemos mesmo verbalizar isto para fora, mas nós temos um diálogo interno que vai a uma velocidade terrível. A maneira como nós comunicamos connosco, não precisamos de abrir a boca, estamos em constante diálogo interno, que foi um tema de um dos webinars que também já tivemos para trás. Este diálogo interno é o que define a construção e consolidação de crenças. Temos a generalização, este é também muito comum, portanto, generalizações que podem não corresponder mais uma vez à verdade, que os acidentes acontecem sempre aos menos experientes, este trabalho é sempre fácil, ou seja, temos aqui este bonequinho que é, às vezes nós estamos a generalizar sem nos darmos conta. Este rapazito aqui dos óculos diz, todo mundo que generaliza é idiota. Portanto, ele está a generalizar, não é? Portanto, nós nem sempre nos damos conta de que temos um discurso que às vezes denuncia, digamos assim, uma distorção cognitiva. Esta é particularmente, a atribuição causal externa é particularmente crítica, digamos assim, e muito, muito comum. Crítica porquê? Porque significa demissão de responsabilidade. A atribuição causal externa é quando eu coloco no outro ou fora de mim a responsabilidade por uma determinada situação que sou eu que estou a gerir. Por exemplo, o que é que nós ouvimos muitas vezes também nas equipas? Que eu faço o trabalho desta maneira porque me mandam, não me deixam fazer de outra maneira. Esta exteriorização que é eu não tenho controlo do trabalho, eu estou a fazer assim porque de facto não me dão a hipótese de fazer de outra maneira, não só pode ser uma distorção cognitiva, como efetivamente pode aproximar e muito a pessoa de uma situação de risco. Porque a distorção cognitiva está, eu não tenho controle naquilo que estou a fazer. São os outros, eu estou a executar, mas a maneira como estou a trabalhar tem a ver com a maneira como me mandaram trabalhar. Faz sentido isto para vós? Para nós, Eu acho que aplicado a nós ou por aquilo que sabemos e conhecemos? Sim, daquilo que também ouvem das equipas, Sim, faz todo sentido. Ouço muitas vezes isso. Outra distorção, e que esta é cada vez mais comum, se me permitem, com o tempo que tínhamos, não havia outra hipótese. Ou seja, são situações em que a pessoa se coloca num beco sem saída. Agora vocês dizem, mas às vezes é mesmo verdade, às vezes não há tempo, às vezes não há... Eu digo sempre isto, o tempo, a relação com o tempo, nós temos que saber geri-la, porque quando há um acidente o tempo para. E por isso a nossa relação com o tempo é verdade que há pressão, é verdade que há pouco tempo, mas também é verdade que o tempo muda quando um acidente acontece, não é? E o nosso tempo de vida pessoal pode, em última instância, extinguir-se, acabar, não é? E aí já temos todo o tempo do mundo. E, portanto, é muito importante que não se faça aqui como o Homer Simpson, em que diz que a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser, não é? Efetivamente, se olharem para dentro, alguns de vós já deram por si a fazer isto? Provavelmente sim. Deixa-me aqui parar a partilha. Esta atribuição causal externa. Pôr no outro, ao pôr nas condições. Nas condições, não no outro, mas nas condições eu tenho a certeza que todos nós já fizemos isso. Sim. Sim. A Marcela está-se a rir. É que isso acontece muito na vida pessoal também, né? Claro. Isto, não há crenças específicas para o contexto de trabalho, nem crenças específicas para a vida pessoal. As crenças estão connosco sem nos darmos conta. Volto a dizer, é algo que o nosso cérebro está a mastigar e a carburar a toda a hora, não é? Portanto, é muito por aí. Ora bem, então, voltando aqui. Esta já falámos há bocadinho, não é? Portanto, tem a ver com uma crença de invulnerabilidade pessoal. Ou seja, o só acontece aos outros, ou acharmos que de certa forma somos
conseguimos tudo. Também há um bocadinho eu dou sempre este exemplo de uma partilha de um trabalhador, que ele contou uma história que até foi na vida dele pessoal e que eu acho particularmente interessante porque o nosso cérebro tem mecanismos de defesa curiosos, que é, ele já estava uma noite sem dormir, já tinha conduzido muitos quilómetros e ainda tinha que fazer uma outra viagem, que era uma viagem longa. E ele diz que o que se lembra é que achou que era capaz, não é? de fazer mais uma viagem, bebeu um café, achou que era capaz, estava de facto, sabia que só podia estar cansado, mas achou que era capaz. E o que aconteceu no meio do caminho foi que o cérebro dele apagou. Portanto, ele diz que nem se lembra, o cérebro pôs em off. Porque o nosso corpo, efetivamente, desliga-se quando já ultrapassou e atingiu um determinado limite. Qual é que é aqui a dificuldade? É que nós, efetivamente, muitas vezes, lá está, temos uma crença de que aguentamos sempre um bocadinho mais. E esforçamos sempre um bocadinho mais. Ter a noção dos limites e não deixar, isto é como alguém que pergunta até onde é que eu aperto o parafuso? E nós respondemos, é um bocadinho antes de partir. Nós não sabemos qual é que é o ponto em que está quase a partir. Por isso temos que ter muita noção do limite e parar um bocadinho antes de realmente entrarmos, por exemplo, em burnout. E nem sempre temos essa consciência. Portanto, nós termos consciência dos nossos limites é fundamental para não nos pormos numa situação de risco. O cansaço, por exemplo, e a noção de que temos que parar, pode salvar vidas, de facto, e pode, quer na condução, quer em qualquer outra tarefa de trabalho. E nós muitas vezes achamos sempre que conseguimos mais um bocadinho. E vamos esticando a nossa corda. Portanto, ter noção dos nossos limites e das nossas limitações e respeitar esses limites é, de facto, uma forma de combater esta crença de invulnerabilidade pessoal que eu afirmo, se me permitem esta arrogância, de achar que todos nós temos um bocadinho isto. Porque isto também nos dá um certo conforto, nós acharmos que somos assim capazes de muito mais do que aquilo que realmente somos. Nós somos capazes de muito, o nosso cérebro é capaz de muito, mas temos limites e conhecer esses limites é um sinal de inteligência enorme, se me permitem pôr assim. E por isso, esta crença de invulnerabilidade pessoal que reflete-se nisso e reflete-se aqui num outro pensamento, que se calhar todos nós também já tivemos, que é só acontece aos outros. Portanto, não só nós achamos que somos mais capazes do que aquilo que às vezes somos, como muitas vezes achamos que certas situações acontecem, mas somos os outros. E vocês, para mim, são todos os outros, tal como eu para vocês sou a outra. E, portanto, nós não nos podemos esquecer que somos os outros de toda a gente. E por isso esta crença é particularmente importante e é particularmente importante trabalhá-la e desconstruí-la em cada um de nós e, se possível, com um determinado conjunto de iniciativas, trabalhá-las no contexto organizacional. Porque esta é daquelas que eu acho que mais contribui muitas vezes para a nossa aproximação ao risco e para a subestimação do risco. Outra, e eu estou a partilhar convosco um pouco a nossa experiência também daquilo que vamos recolhendo no contexto de trabalho da Silvivinha, que é a lógica forçada. É só bons exemplos, então. Armando, isto tem a ver, são todos bons exemplos, isto tem a ver com a condição humana, aquilo que se está, eu percebo porque é que o Armando diz isso, aquilo que se está a tentar identificar e que curiosamente, às vezes quando nós achamos que as pessoas podem não ter acesso a esse nível de consciência, elas têm, e curiosamente o que nós temos encontrado é que elas têm consciência de que há facilitismo, têm consciência de que muitas vezes até na condução, e elas até reconhecem isto, não só no contexto de trabalho, como no contexto de vida pessoal. Sim. Mas eu diria que sim, que são bons exemplos, porque temos encontrado abertura para pensar isto. Sim. E para partilhar isto connosco, não é? Isto é tão mais natural e tão lógico. Eu falo por mim, diariamente, se calhar em obra, deparo-me com muitas situações destas e tento, não é combater, mas fazer com que eles mudem a mentalidade, mas também, se calhar, à noite ou ao fim de semana, vejo-me eu próprio a cometer as mesmas coisas. Exatamente. E isto acontece. É. E às vezes, qual é a nossa tendência? É mudar o comportamento, mas a questão é, o trabalhador sabe porque é que tem aquele comportamento. Vamos imaginar um acidente.
em que a consequência foi agravada pela falta de luvas, por exemplo. Uhum. Ok, adianta pouco o Armando chegar ao pé dele e dizer: então você não sabe que tinha que usar luvas? Ele vai lhe dizer: eu sabia. A questão é, porquê que acha que não usou as luvas? E ele vai Claro. ter mais dificuldade em responder a isto. Sim. Ele pode Pelo dizer: menos uma olha, resposta lógica, não é? Porque, pelo menos uma resposta lógica, sim, porque sim, ele sim. sabia que tinha que usar. O Sim. difícil é conseguir que ele reflita porque é que Antes, realmente exatamente. Sim. é. E é um trabalho mais difícil, não há dúvida. É mais fácil quando ele não as tem, Uhum. e aí sim lá está, Claro. mais facilmente vai culpar o outro porque não lhes deram, Sim, mas quando as tem, a resposta já é muito mais complicada da parte. isso. Não é preciso haver um acidente, basta uma chamada de Uhum. atenção, e porque é que não tem, e porque é que não usa, e o facto dele se calhar as ter no bolso, Sim. a resposta, aliás, aquilo que eu sinto, mas não é só dos nossos, é de toda a gente. Sempre Uhum. que nós tentamos abordar alguém que está, entre aspas, a cometer algo inseguro, normalmente a resposta é sempre na defensiva. É sempre no Pois. tentar de culpar o outro. É Lá está, tal engraçado. atribuição causal externa, não é? É pôr no outro. Exatamente. É pôr sempre a responsabilidade no outro e nunca nele próprio. Isso acontece, se calhar, 99% dos casos, Sim. da minha experiência. É aí o desafio que também há na abordagem, se me permite, também é muito importante que o trabalhador sinta que também não está a ser posto tudo nele. Ou seja, que a empresa sente, há uma responsabilidade partilhada que a empresa Uhum. também sente que tem que ter. Porque às vezes ele entra à defensiva porque pode sentir que vão pôr a mim como o principal culpado. E a culpa de um acidente, se é que podemos usar a palavra culpa ou responsabilidade do acidente, é de muita gente a vários níveis. Sim. Não é? Isso, Bom, se puxarmos o filme desde o início, vamos encontrar uma série de falhas. exatamente. E muitas delas a gente pergunta como é que foi possível isto falhar. Portanto, Isso, sim. e este trabalho de desconstrução, de facto, é lento, é um nível mais profundo e mais difícil, mas eu sou enviesada, claro, mas acho que não há muito outro caminho, porque efetivamente é como o Armando diz, as luvas já lá estão, ele tem as condições para trabalhar em segurança, se não usa é porque existem outras causas que estão a levar a isso. É. E não é A resposta ou é porque a luva não presta, ou é porque é pequena, não dá ou é porque jeito, não dá jeito, não é mais indicada. Portanto, Exatamente. há sempre uma resposta de responsabilização de quem lhes deu, de quem lhes Sim. forneceu, ou de quem as comprou, ou algo assim do género. Isso Sim. Não dá acontece. jeito de trabalhar com elas, não É, têm Exatamente. sensibilidade. Há sempre desculpas. há É a tal sempre. atitude defensiva que o Armando Sim. falava, não é? Sim. Outra distorção cognitiva tem a ver com aquilo que nós chamamos de lógica forçada. E eu vou dar aqui exemplos que são muito da vida, da nossa vida cotidiana, que é, por exemplo, na condução, é muito vulgar nós ouvirmos, tipo, mas o carro dá mais do que 120, o carro é muito seguro, já o conduz há muitos anos. Outra lógica forçada, não sei se tem aqui fumadores, imagino que possa ter alguns que dizem, não estou a dizer que são os fumadores que aqui estão na sala, mas já ouvi fumadores a dizer, tipo, as pessoas que não são fumadoras também morrem de cancro do pulmão, vamos morrer todos. Ou seja, Mas é um facto. é um facto, mas é Mas uma é um lógica forçada, mas é forçar uma justificação que, na verdade, se pensarmos bem, não pode ser suficiente ou não é suficiente para justificarmos o nosso comportamento. E há quem diga, por exemplo, da condução, às vezes andar mais devagar é pior do que andar mais depressa. Enfim, todos nós temos argumentos que vamos buscar para continuarmos a ter um determinado comportamento. Todos nós fazemos isto, ou seja, forçamos uma lógica que nos ajuda a manter aquele comportamento, porque é aquele comportamento que nós queremos manter. Se nós queremos continuar a andar a 150 na estrada, se quisermos continuar a fumar, nós vamos arranjar argumentos para o fazer. Podemos pura e simplesmente dizer, eu ando a 150 porque acho que é o limite que para mim é seguro. Não, Isto não porque é só... um carro à frente, senão ia mais depressa. Exatamente. Essa é, na minha opinião, não só uma lógica forçada, como um exercício de egocentrismo extremo, que é eu é que defino, portanto, eu não acredito que a quantidade de pessoas que pensaram nos 120 estejam certas. Portanto,
eu é que defino que esta é a velocidade e acho que esta é a velocidade certa. Lá está, tudo isto pode dar aso à discussão. Aqui o que eu queria convidar-vos a pensar é que a nossa mente justifica muitas vezes os comportamentos inseguros para os manter. Porque há aqui uma coisa que eu queria partilhar convosco e já vou mais à frente, que é, se a cada ato inseguro houvesse no imediato uma consequência, se nós andássemos a 150 e houvesse um acidente, se nós fumássemos um cigarro e tivéssemos no momento a seguir cancro do pulmão, e desculpem estes termos extremos, estas situações extremas, aí esta questão das crenças não se colocava, porque nós tínhamos a consequência. O problema, e não sei se concordam comigo que é um problema, é que a maior parte dos nossos atos inseguros não têm uma consequência negativa. E já aí vamos, ok? Só explicando aqui, não se assustem com esta quantidade de texto, aqui a única ideia que eu vos queria transmitir é que existem 3 tipos de crenças que nós temos e que, de certa forma, também estão relacionadas. As tais crenças que se falou há pouco e que foi a Dulce até que referiu, que é aquilo que nos vai sendo transmitido desde que o nosso cérebro ainda está a formar-se. Se nós tivermos pais que dizem que não fazes nada bem, que deixas tudo pela metade, não vais conseguir ser ninguém, estou a pôr aqui uma situação extrema a título de exemplo meramente. Isto fica gravado, é como se fosse um carimbo que fica na nossa mente. E o que acontece é que a dada altura até já podem deixar de nos dizer isso, mas nós já dizemos isso a nós próprios. Já substituímos. Sim, irmão. Vera, só aqui uma frase gira que eu já falo há muitos anos, que era a minha mãe dizia-me assim: se não estudares vais para as obras. Caraças, eu estudei e fui parar às obras. Poxa. Realmente, Armando. Olha que a caneta mais leve que a pai e pica. Essa é boa, essa é boa. É só aquela frase. Sim. Mas que é uma frase que recorda, ou seja, nós de facto no nosso armazém da memória registamos muitas coisas que nos dizem, sobretudo quando são figuras de vinculação ou figuras importantes para nós. E o que acontece a dado momento é que essas pessoas até podem deixar de dizer isso, mas nós somos bons substitutos dessas pessoas, que é que começamos a dizer isso a nós próprios. Ou seja, as crenças herdadas têm a ver com isso. As crenças sociais são aquelas que, de certa forma, nós acreditamos porque a sociedade nos faz um pouco sentir isso, que é que nós vamos ser mais aceitos pela sociedade se formos magros, que os ricos são mais felizes, que o mundo é perigoso, enfim. Nós temos crenças que são construídas de acordo com aquilo em que a nossa comunidade e a nossa sociedade acredita. E depois temos aquelas que têm a ver com as experiências que vamos tendo, que é se formos traídos, se tivermos uma desilusão, se tivermos um insucesso, isso vai engordar ou emagrecer, consoante as experiências que tivermos, vai engordar ou emagrecer as crenças que já tínhamos e que já trazíamos connosco. Portanto, as crenças são construídas de diferentes formas, mas no fundo são ingredientes que lá vão desenhando o tal mapa de leitura que nós vamos tendo do mundo e das nossas relações. Só partilhar convosco, e até convido-vos aqui a pensar se há aqui algumas nas quais se revêem, exemplos de crenças limitantes, e pensando até em algumas delas na relação com o risco, que é o nunca vou conseguir. Lembre aqui o que eu queria transmitir-vos é, na relação com a segurança, há aqui um equilíbrio que é muito difícil, que nós temos que ter entre o excesso de confiança e o medo, porque nem podemos ter excesso de confiança, nem podemos ter excesso de medo, porque o excesso de medo também nos pode paralisar. Portanto, isto é aqui um limbo, um equilíbrio difícil entre não cairmos no excesso de confiança, porque isso pode levar, de facto, a uma situação de risco, mas também não termos um sentimento de incapacidade ou de medo, ou seja, é importante termos a noção do que sabemos e do que não sabemos, mas também é muito importante confiarmos nas nossas competências. Termos segurança. A segurança em nós ajuda à segurança no trabalho, não é? Desde que não seja excesso de confiança, volto a dizer. Portanto, eu nunca vou conseguir, nunca tenho tempo para nada, eu acho que é aquela que nós mais dizemos nos últimos tempos, nunca tenho tempo para nada. O não sou bom o suficiente, o não consigo aprender isto. Reparem, este pensamento de não sou bom o suficiente ou não consigo aprender isto, às vezes o que pode ter de fator de risco é
às vezes estas crenças fazem com que haja medo de perguntar, que eu não sei, mas também não quero mostrar que não sei. Então arrisco a fazer, mesmo sem saber, porque não quero dar parte fraca, não quero mostrar essa minha insuficiência. E isto é um risco. O perfeccionismo pode ser um fator de risco. Se nós tivermos a crença de que tudo precisa ser perfeito, isso pode paralisar-nos. Podemos deixar de ser tão eficientes como precisamos de ser. O eu não mereço coisas boas ou sucesso. O é melhor dar do que receber, que é uma crença que alguns de nós também têm. O sem trabalho duro não se consegue nada. Os outros precisam mudar para o meu trabalho ou para a minha vida, de facto, correr e melhorar. Enfim, todos nós, e só para terem uma noção, isto, enquanto nós, ao dizermos não sou bom o suficiente, levamos aqui um determinado período de tempo, na nossa mente isto acontece em nanosegundos. Nós não nos damos conta de que isto está presente no nosso cérebro. A não ser quando se faz exercícios como este, não é? Que é pensarmos, será que eu volta e meia tenho este pensamento automático que me assalta? E isto é um exercício que nós tentamos convidar as pessoas a fazer, por exemplo, no contexto de um diálogo com elas em contexto de obra. Uma pergunta aqui, que falámos aqui em crenças, mas eu queria aqui falar de uma outra dimensão importante para nos ajudar a perceber porque é que nós muitas vezes subestimamos o risco. Por exemplo, porque é que conhecer o risco e a maneira como podemos prevenir esse risco pode nem sempre resultar numa mudança de comportamento. Porque é que eu sei que tenho que parar de fazer certa coisa ou tenho que passar a adotar um determinado comportamento e porque é que ainda assim mudar para esse comportamento não é imediato? Porque é que o conhecimento automaticamente não se traduz numa mudança de comportamento? Na vossa opinião. Porque tem muita coisa que não é lógico, né? Tem muita coisa que é o que a gente falou, é meio subconsciente, vem com a gente somando em várias etapas da nossa vida. Não é algo que a gente fala, aprendi agora uma teoria e já incorporei na minha cultura ou no meu estilo de vida. Certo. Mas por que é que acha que não é assim tão simples? O que é que acha que Mas são... também, fruto da experiência que os colaboradores têm, às vezes o Sim. caminho mais fácil para eles é o caminho que acarreta mais perigos e riscos, não é? Eles têm essa consciência, mas como aquele é o caminho mais fácil, descuram um bocadinho da prevenção, não é? Digamos assim. Então o que o Hélio está a dizer é que é mais fácil agir de forma insegura? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. Por experiência própria, do que eu às vezes vou verificando nas frentes de trabalho, há alguns comportamentos de risco que podem ser evitados. Não é que eles tenham os seus cuidados, não é? Mas a probabilidade de poder acontecer ali algum pequeno acidente, digamos assim, em tarefas simples, é muito mais elevado do que se eles executassem a tarefa de forma diferente, de uma forma mais consciente. O Hélio está a pôr aí uma crença que é muito curiosa e que é verdade, nós ouvimos isso muito das equipas, que é mais fácil, trabalhar em segurança é mais difícil. É uma crença que é urgente que se desconstrua. Porque tem a ver com os atalhos, que eles muitas vezes, lá está, é o não usar as luvas porque não dá tanto jeito. Eles até podem justificar isto, mesmo sem ser numa lógica forçada, mas é uma crença que é muito importante desconstruir, que é mais fácil agir de forma insegura. Porque não é. Ou seja, o que eu quero dizer com isto pode até levar menos tempo, mas não é mais fácil. É mais fácil porque eles estão habituados a fazer assim dessa forma. A partir do momento em que nós nos habituamos a trabalhar de outra forma, passa a ser essa forma mais fácil. Exige treino, não é? Exige treino. E esse também é o nosso trabalho enquanto técnicos de segurança, fazer com que eles interiorizem assim é que comportamentos seguros e métodos de trabalho mais seguros, não é? Digamos assim. Certo. Cristiana. Estava a dizer que a Vera tocou agora numa questão importante que é o hábito, é a mudança de hábitos, por isso é que não é imediato. O hábito leva tempo a mudar. Portanto, acho que será por essa razão também.
É a Existe, é alteração de verdade, é hábito. verdade, é verdade. Mesmo que Existe seja tempo, para existe... benefício, demora. Sim, sem dúvida. Existe treino, porque os hábitos treinam-se, não é? E depois é que ficam automáticos, não é? E esse treino é sempre difícil. Pensem em qualquer situação que todos nós, se calhar, que já procuramos mudar hábitos com sucesso, sem sucesso, e sabemos o quão difícil é. E, portanto, é mais fácil fazer aquilo a que estamos habituados, não é? É só mais fácil por isso, não é porque seja mais fácil, não é? Não é porque seja mais fácil na realidade. Portanto, é uma destruição cognitiva e que tem a ver com isso. Mas sim, Cristiana, de facto, a mudança exige treino. Por isso é que não é um processo automático que eu agora sei isto, ponho em prática no dia seguinte. Tomara nós que assim fosse, não é? Isso facilitava-nos muito, muito a vida, não é? Mais alguém quer fazer algum comentário? Então, vou aqui voltar a partilhar. Eu aqui queria convidar-vos a pensar numa outra... Isto agora manda para a frente, porquê? Ok. Num aspecto que eu acho que tem a ver com a característica da ameaça. Ou seja, nós temos a nossa maneira de ver, o tal mapa mental, as tais crenças de ver o mundo e de ver o trabalho e de ver a segurança. Mas eu queria aqui pensar-vos numa outra dimensão que tem a ver com isto também, com os óculos com que nós vemos o mundo, porque efetivamente, às vezes, nós estamos a ver o mundo, mas não estamos a ver o risco. O risco é invisível. Imaginem no tempo do Covid, se nós conseguíssemos ver o vírusinho como está aqui nesta rua. Certamente o nosso comportamento seria diferente, não é? Da mesma forma, se víssemos o risco elétrico, se víssemos ali, não é? Se fosse uma coisa mais visível. Efetivamente, a invisibilidade do risco dificulta a percepção desse risco e a mudança de comportamento. Mas isto que eu pus a vermelho, na minha opinião, é uma coisa que eu queria refletir convosco, porque é aquilo que eu dizia há pouco. A maior parte dos atos inseguros não resultam numa consequência negativa. Isto é sorte ou é azar? Na vossa opinião? Considero azar. Considero azar porque se acontecesse algo de mal logo no primeiro ato inseguro, os outros não se repetiriam. Exatamente, exatamente. E, portanto, é azar, eu pus sorte ao azar como provocação, porque ainda bem que há muitos atos inseguros, porque se em todos os atos inseguros que existem, se vou só para a rede, portanto, para que aconteceram na última semana, na rede, se resultassem em acidente, eu arriscaria a dizer que nós estávamos muito mal. Por isso é que eu digo, e não sei se concordam comigo, que às vezes é uma falácia dizer que uma empresa que não tem acidentes tem uma cultura de segurança. Pode ser. Mas atenção, que às vezes podemos ter 0 acidentes, mas não significa que a cultura de segurança esteja instalada. O que nós queremos é, obviamente, que não hajam acidentes. Óbvio que sim. Mas temos que pensar que muitas vezes pode haver uma empresa que não tem acidentes, mas está próximo disso, porque está carregadinha de dados inseguros e a cultura de segurança não está lá. Portanto, é uma falácia dizer que a ausência de acidentes, de facto, e isto já sabemos todos, a segurança não é a mera ausência de acidentes. Não é. Embora é tudo aquilo que nós queremos, é que não haja acidentes. E por isso é azar, eu concordo com o Orlando, embora, obviamente, que nós não queremos que hajam acidentes e que haja essa consequência negativa, mas nós, pensem na vossa experiência, se nós andarmos, dando o exemplo da estrada novamente, todos os dias a 150 a hora e não acontecer nada, a probabilidade de perpetuarmos esse comportamento é enorme. Ou seja, quando nada acontece, nós damos por nós a ir para o caminho, podemos ir para o caminho do ato inseguro e, portanto, é também azar. Posso? Sim, sim, claro, claro. E isso ainda aumenta a probabilidade da gravidade. Ou seja, se nós tivermos um azar, entre aspas, um ato inseguro, e temos um facto negativo consequência daquele ato, Sim. podemos salvaguardar futuros atos. Ou seja, futuros atos que poderão ser mais graves. Nós poderemos andar a 150 horas todos os dias durante um ano, mas depois, ao fim de um ano, ter um embate a 150 horas que provoca a morte. E se Exatamente. tivéssemos um despiste anteriormente e tivéssemos emendado a mão, se calhar não chegámos àquela consequência.
Por isso é que é tão importante os quase acidentes serem Claro. desconstruídos e serem falados, não é? Que é, Claro. não houve a consequência negativa, mas ia havendo. E por isso o olhar, na minha opinião, tem que ser para o ato inseguro e não para o acidente, que esperemos que não exista. E por isso é que olhar para o comportamento da empresa e das equipas perante a segurança é mais crítico e pode ser mais produtivo do que a desconstrução de um acidente quando ele acontece. Como curiosidade, ainda ontem tive a oportunidade de reunir ao final da tarde com toda a nossa equipa da baixa tensão para falarmos do acidente que tivemos no dia 13. Abordámos aquela questão ao pormenor e qual é a curiosidade aqui? Vários elementos que estavam sentados à mesa acabaram por se verem refletido vários incidentes que aconteceram ao longo destes anos, exatamente iguais, que não lhes aconteceu nada e que eles depois simplesmente não falam, portanto, não nos comunicam. Portanto, E situações, se calhar, tão graves como aquela que aconteceu, que não resultaram em explosão ou queimaduras, mas que houve problemas graves nestas reparações de avarias idênticas à que houve a produção do acidente. E eu disse-lhes, pá, vocês estão agora a falar isto, mas isto tem que se falar na altura que acontece. Porque se a gente tiver a oportunidade de discutir estas situações na altura que vocês têm um susto, digamos, não é? Que não passa de um susto, se calhar o rapaz que se queimou não estava queimado hoje, não é? Sim. Se tivessem reportado os incidentes, se calhar hoje não Exatamente. teríamos tido o acidente. Porque eles abordaram, isto é uma questão, e nem eu estou muito à vontade para discutir este tipo de questões, na baixa tensão aquilo é muito pormenorizado e infelizmente não tenho o know-how suficiente para perceber. Mas aquilo, dizem eles que situações destas, de curto-circuitos em armários metálicos antigos, é muito comum, é muito corrente. A rede com muitos anos, cabos com isolamento deteriorados, há ali um encostozinho numa parte metálica, pumba, queima fusíveis. Umas vezes pode dar um arco elétrico com incêndio, outras vezes é só mesmo a queima, é aquele barulho e o susto. E eles revêem-se muito naquele tipo de incidente, naquele tipo de armários que aconteceu idênticos ao nosso acidente do dia 13. Portanto, e acabaram por falar em 3 ou 4 situações graves que lhes aconteceram, que não provocou dano, mas que depois a única coisa que eles dizem é substituímos o equipamento, pronto, está resolvido, vamos embora, porque nós queremos é a avaria reparada, porque temos vários clientes aqui a pressionar para que a avaria seja reparada, seja o cliente final, seja o nosso próprio cliente, que é a redes, portanto, há ali aquela pressão sempre, e vai continuar a haver, como é lógico, porque aquele caso era uma vacaria que estava sem luz, mas podia ser outra coisa qualquer, e é lógico que o dono da vacaria está ali a pressionar porque quer eletricidade, quer produzir, ou seja, quem for, portanto, e eu se calhar acredito que se só fosse ali o rearmar o armário, provocasse ali mais uma destruição parcial de um fusível ou outro e que não desse rigorosamente mais nada, que a equipa voltava a substituir, voltava a rearmar e não comunicava, percebe? Portanto, infelizmente, eu acho que eles não comunicam, não é por medo, não é por receio Eu acho que eles aspas, desvalorizam, Armando. desvalorizam. Nós pegando na palavra que disse Qualquer aí de do nós. susto, Sim. E é mesmo isso, porque nós, por exemplo, uma das perguntas que nós fazemos quando estamos com eles é um susto que já tenha tido. Eles dizem todos os dias. Eles dizem todos Às os vezes, dias. no início nem sempre, às vezes entram ali um bocadinho à defensiva e depois dizem, já um formigueirozito, um arco elétrico, um esticãozito, e usam mesmo os diminutivos, que é um sintoma da desvalorização. Da desvalorização. Ou seja, há uma desvalorização e, portanto, quando nós começamos aqui a partir pedra, e às vezes tem que ser partir pedra um bocadinho com bisturi, percebemos que eles, de facto, existem sustos. Sim. E esses sustos é muito importante nós chegarmos a eles, porque é a forma que temos de ter sinais de alerta e sinalizar, às vezes,
comportamentos que podem estar a aproximar-se de uma Claro. situação de risco. Então, continuando aqui. Há uma outra questão em relação à ameaça, que eu queria só partilhar convosco, que é muito diferente quando a consequência, de facto, é uma consequência em potencial, do que quando é uma consequência que nós sabemos que, de facto, se fizermos aquilo vai correr mal. E já falámos sobre isso. Portanto, a característica daquilo que ameaça a nossa vida, que ameaça o nosso bem-estar, faz com que se varie a percepção do risco e as nossas crenças. Ou seja, se alguém nos estiver a apontar uma arma, eu sei que há ali uma ameaça real e que a coisa pode realmente correr muito mal para o meu lado. Se eu estiver a fumar um cigarro, isto neste momento não é uma ameaça que eu sinta neste momento. Pode ou não correr mal. Eu posso ou não sofrer uma consequência deste meu ato inseguro. A mesma coisa com o Covid. Eu podia sair de casa, podia ou não apanhar Covid. Era uma incerteza. E essa incerteza pode-nos fazer, ou pode fazer com que nós joguemos mais à roleta russa. Arriscamos mais. Que é pode ou não correr bem, pode ou não correr mal. Portanto, se não há uma certeza de que a consequência de facto pode ser danosa, nós podemos ter tendência a arriscar mais, que é, hoje não vai acontecer nada. Só aqui, e vou ser breve nesta parte, mas queria aqui só partilhar que obviamente também podemos falar de crenças organizacionais e também ela tem aqui este formato de iceberg, ou seja, a empresa tem algo que manifesta para fora, mas quem está na empresa sabe que existem ali formas de trabalhar, crenças, valores, ideias aprendidas e também as empresas, porque as empresas são feitas de pessoas, têm distorções cognitivas que podem dificultar, por exemplo, a consolidação de uma cultura de segurança. Existem ali formas de pensar que às vezes estão tão cristalizadas e rígidas que podem dificultar ou facilitar, mas aqui eu acho que quando é rígido é sempre mau, não é? Podem dificultar de facto a promoção de uma cultura de segurança. Portanto, existem crenças coletivas e nós, quando entramos numa empresa, seja ela qual for, também nos aculturamos a isso. Portanto, também, de certa forma, nos alinhamos para estarmos integrados a essas crenças coletivas. Ok? Uma estratégia crítica, e eu aqui vou só mesmo pôr aqui um aspecto que eu acho que é importante naquilo que é o investimento das empresas na cultura de segurança, porque neste momento investir na segurança no trabalho já não é só investir na formação, nos equipamentos, é de facto investir naquilo que é um conceito que cada vez mais vai entrando mais no nosso dia a dia, no dia a dia das empresas, que é o conceito de segurança psicológica. Tem muito a ver com lá está, com algumas iniciativas que podem ser feitas focadas nisto. Porque a segurança psicológica tem a ver com esta promoção e este estímulo das pessoas para o autoconhecimento e a autoconsciência. No fundo, isto que estamos aqui a fazer. E, portanto, é importante que as pessoas trabalhem, sim, mas é igualmente importante que elas desenvolvam um pensamento crítico e consciente sobre a sua relação com o trabalho. E isto é possível. É moroso, é difícil, mas é possível. A segurança psicológica é classificada normalmente aqui em grande 4 dimensões, 4 pilares, de acordo com aquilo que realmente existe na empresa. E pensem nisto em relação às vossas empresas. Eu sei que temos aqui pessoas que pertencem a diferentes empresas e pode ser interessante pensar nisso. Tem a ver aqui, passando aqui um bocadinho à frente, que é a maneira como se mede a segurança psicológica da nossa empresa, da empresa onde nós estamos, que é se nós sentimos que fazemos parte da equipa, ou seja, tem a ver com este sentimento de pertença, que é segurança em pertencer. Se nos sentimos confortáveis a fazer perguntas, que é segurança em aprender, ou seja, eu sinto-me confortável em fazer perguntas para saber mais do meu ofício, para saber mais da maneira como a minha empresa trabalha. Se sentimos que podemos usar as nossas competências, as nossas habilidades para ajudar no negócio, portanto, se há abertura para que eu possa contribuir, segurança em contribuir, e se há liberdade para sugerir mudanças na empresa. Estes são os 4 indicadores máximos de segurança psicológica. Obviamente que depois, a maneira como se mede isto, existem mesmo questionários para medir isto, depois cada pergunta destas contém mais perguntas. Mas o que está mais ou menos definido é que basta que se responda que não a uma destas perguntas para não podermos afirmar que existe segurança psicológica.
Portanto, é importante haver segurança em pertencer, segurança em aprender, segurança em contribuir e segurança em desafiar. E isto é cada vez mais crítico nas empresas, porque cada vez também é mais crítico que as pessoas se sintam bem para se manterem na empresa, para conseguirem trabalhar de forma eficaz e, obviamente, conseguirem trabalhar de forma segura. Por isso, trabalhar a inteligência social de uma empresa é trabalhar segurança. Nós estamos sempre a trabalhar segurança quando estamos a trabalhar estas componentes do comportamento e daquilo que é a mente da empresa e a mente de cada uma das pessoas que dela faz parte. Aqui só, e isto é apenas uma partilha de um pensamento que tenho vindo a fazer, com um pouco aqui aquilo que é importante que as empresas introduzam no diálogo interno e na comunicação da empresa para o exterior e para as suas pessoas, digamos assim. São 5 regras de ouro, não são das consignações, mas são daqui um bocadinho daquilo que deve ser esta questão da segurança psicológica, que é reconhecer a nossa vulnerabilidade, ou seja, é muito importante que o trabalhador saiba que pode falhar, ele pode falhar. Não é só ele ter a noção que pode falhar, como ele perceber que a empresa não o vai penalizar se ele falhar. E por isso é que a questão que se falava há pouco da comunicação dos quase acidentes pressupõe que ele perceba que se houver um erro, ele pode expor esse erro sem ser penalizado, sem ser julgado. Porque muitas vezes a não comunicação tem a ver com o que o Armando falou, sim, de desvalorização, mas muitas vezes também tem a ver com medo, que é, se eu disser que isto aconteceu, vou levar nas orelhas, desculpem o termo. E, portanto, é muito importante que haja esta tal segurança psicológica, que é, se eu falhar, eu posso comunicar essa falha. Portanto, a primeira regra é o reconhecimento da vulnerabilidade e a aceitação dessa vulnerabilidade. Outra é reconhecer o nosso valor, que é eu mereço cuidar de mim, ou seja, eu olhar pela segurança é cuidar do meu corpo, é cuidar da minha vida, é cuidar do meu bem-estar. Portanto, reconhecer vulnerabilidade, reconhecer valor, reconhecer limitações. Eu sei o que sei fazer e sei o que não sei fazer. Eu conheço as minhas forças e fraquezas. Eu tenho tempo, nós temos que ter tempo para fazer o trabalho bem. Este é o mais difícil hoje em dia, eu diria. Mas reconhecer que o tempo só importa se não comprometer a nossa vida. E, portanto, este do pare e pense é realmente crítico. E, por último, este é daqueles que nos custa mais reconhecer, porque nós gostamos da ideia de controlar tudo, mas efetivamente nem tudo depende de nós. Portanto, perceber também que há limitações dos equipamentos, também pode haver. E o que é que acontece se isto falhar? Portanto, eu não controlo tudo. Portanto, as 5 regras de ouro é reconhecer, no fundo, que eu posso falhar, que eu mereço cuidar de mim, que eu sei aquilo que sei fazer, que eu conheço as minhas capacidades, que eu tenho tempo e que eu não controlo tudo. Okay? Convido-vos aqui a ver um vídeo que eu tinha esperança que desse para ver aqui, mas fazemos... ok, espera aí, que já dá. Digam-me só se ouvem, por favor. O que é que acham? A nossa mente só acredita quando vê assim situações destas. Esta foi uma campanha que eu achei muito interessante, porque começa com uma coisa lúdica. O objetivo era fazer com que as pessoas atravessassem na passadeira, não atravessassem, que é um ato inseguro que todos nós também já tivemos, não é? E fez esta campanha que envolveu aqui uma tecnologia muito engraçada, que é as pessoas visualizam de facto o seu próprio esqueleto,
não é? E dançam e brincam e a dada altura aparece um carro e avança, não é? Portanto, há uma percepção que elas ganham de que aquilo é o meu reflexo, portanto, elas sentem que foram elas as atropeladas. E isto lança-nos aqui esta questão, que é muitas vezes. Eu costumo dizer que às vezes a terapia de choque pode ser uma estratégia. Eu não acho que seja a mais eficaz, mas muitas vezes é importante este tipo de campanhas porque é como se a nossa mente precisasse muitas vezes de ver para crer. Concordam com isto? Às vezes sim. Às vezes é preciso ver para crer. É óbvio que nós conseguimos acreditar no que é que seja sem ter que ver, não é? Uhum. Mas nestas situações eu acho que essa tal terapia de choque, estas imagens mais chocantes e não sei o quê, que às vezes tem efeito. O que eu acho é que o efeito é curto no tempo. Não é? Sim. Verdade. Tem Também efeito, partilho da tem opinião da efeito. doutora Se calhar, Carla. não é? Naquele dia vamos É. pensar naquilo, no dia a seguir, se tiver sido muito chocante, continuaremos a pensar naquilo, mas depois vamos nos libertando daquele pensamento e volta tudo ao mesmo. Lá está, daí ser Sim. importante a tal cultura de segurança Em e isto tem que contínuo. ser uma coisa enraizada, não é hipótese. Nós temos que nos levantar a pensar nisso já, quer dizer, faz parte dos nossos hábitos diários, faz parte das nossas rotinas, do nosso cotidiano, quer dizer, é um pensamento imbuído de tudo isso que é a segurança e Sim. pá, Sim, nas sim. nossas vidas pessoais, no trabalho e em todo lado, não é? Mas lá está, mas isso era como dizia há pouco a Cristiana, que são os hábitos também, Sim, sim. e que levam muito tempo a enraizar. Porquê? Porque nós não nascemos com eles. Agora penso que esta nova geração provavelmente já vai estar um pouquinho mais sensibilizada e alerta para essas questões, espero eu. Menos deveriam estar e acho que até se tem insistido um pouco mais com essas questões, é como a educação ambiental e não sei o quê. Mas a malta da nossa idade e mais velha ainda e não sei o quê, não foram, não é? Não foram, não cresceram com isso e, Sim, portanto, sim. os hábitos que eles têm enraizados vão levar anos e anos e anos para... Só com muita insistência, com muito treino, com muita... Não, Sim, infelizmente é o que é. É assim. a questão da memória é de facto uma questão crítica, por isso é que é um exercício contínuo, mas isso é verdade e basta pensarmos naquele exemplo mais básico do cinto de segurança, que levou anos até nós de facto E não automatizarmos. levou mais, Vera, por causa das multas. Sim. Porque provavelmente se não houvesse um sistema de multas e a malta não fosse multada por não usar o cinto, se calhar hoje E havia o muita gente apito no carro, porque eu que até... a não usar. Sim, 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 sim. É interessante essa questão de recompensa e castigo, né? Às Uhum. vezes a gente só faz algo porque vai ser recompensado ou porque É um seremos bocado isso. castigados. Ou pelo É. menos por esse sistema chegamos mais rápido lá. É o que isso é, né? Faz-nos chegar mais rápido. O sistema da Exatamente. recompensa e o sistema do castigo faz-nos chegar mais rapidamente àqueles níveis que queremos. Mas Não, quem nunca vai em viagem tem o telefone toca e por ironia não está sincronizado com o Bluetooth é do verdade, carro. é verdade. Qual é Todos o nós. nosso instinto? É atender o telefone. Vê a polícia lá longe, aí vem a polícia. Esconde, não é? É É verdade. aquela... É recriminação, é a imposição que nós temos que cumprir porque efetivamente é uma obrigação. Instintivamente nós vamos transgredir, não é? Mas não deveríamos fazer. É um Eu facto. também questão concordo. Eu aqui- até acho que a nossa sociedade é muito assim. Quando vivemos, não é, naquele momento, caímos na Uhum. real. Só que depois aquele momento passa, e é Vai aquilo que a passando. doutora Carla disse, e o nosso comportamento automaticamente altera. Verdade. E é geral em todos os cenários, mesmo o risco sendo grave. É verdade, e isso Sim, sim. observa-se quando temos pessoas que já sofreram acidentes graves, que de facto dizem que aquilo pode ter mudado um bocado, mas há coisas que se vão dissolvendo, ou seja, vai diminuindo ao longo do tempo. Portanto, nós temos este mecanismo de certa forma, ficarmos menos permeáveis a isso, não é? Uhum. É um mecanismo de defesa nosso, mas efetivamente, se funcionarmos só por autorregulação, sem haver a tal recompensa e castigo, como dizia a Marcela, às vezes não é suficiente. Porque nós sermos os nossos próprios fiscais, não é?
que é a maneira como nós nos comportamos quando ninguém está a ver, a maneira como nos comportamos quando não há multa. Esse é o nosso grande desafio. É aí que devíamos chegar. Não É há aí que multa nós nem ao devíamos chegar. castigo, mas era aí que devíamos chegar. É isso que eu digo, quando levantarmos a pensar isso. Já com isso imbuído em nós, sem Automatizado. pensar, automatizado. Tínhamos que pensar e dizer, pá, não, eu tenho que fazer assim, não assado, não é? Leva, porque o treino de facto é um treino lento e é preciso haver disponibilidade para isso. Não basta dizer, isto de facto faz sentido. Ok, o que é que eu faço com aquilo que faz sentido? E isso é a parte mais difícil, não é? Porque envolve trabalho da nossa parte. Por último, queria só... mudança de comportamento, pronto, as coisas são todas muito mais lentas, não é? É tudo mais difícil e o difícil não é que nos assuste, não é? Porque nós temos sempre a nossa coragem, mas implica sempre aqui um esforço que nós nem sempre temos aquela disponibilidade para ter. Bom, e eu dou por terminado, eu deixo só aqui se me permitirem, uma pequena sugestão de leitura, um livro que eu gostei particularmente, que eu penso que já está traduzido. Não sei se acho que para português, pelo menos para português do Brasil já está traduzido, que é a Organização Sem Medo, e que tem a ver um bocadinho com algumas destas questões que eu falei para o final, com a questão da segurança psicológica, que cada vez mais se começa a falar e que tem a ver aqui com esta promoção de uma cultura segura, não só na lógica da segurança no trabalho, mas como a segurança psicológica intrinsecamente relacionada com a segurança no trabalho. Portanto, deixo só esta pequena sugestão e agora, pronto, abro aqui espaço estes últimos minutos que temos para comentários, para ouvir-vos alguma questão que entendam que eu posso ser útil. Portanto, passo agora para o vosso lado, algum comentário, alguma questão que queiram pôr mais. Eu só em jeito de conclusão, e já também para podermos finalizar, só se alguém quiser mais comentar, apesar de ter sido um webinar com, se calhar, dos webinars que nós temos vindo a fazer desde o ano passado com menos gente, mas eu acho que até foi dos mais... a mim pessoalmente foi dos que eu mais gostei, porque são temas muito interessantes. E vai ser interessante convidar as pessoas a assistir ao vídeo do filme que está a ser feito, porque são temas que nos tocam a todos, independentemente da área de negócio, do tipo de trabalho que é feito, seja da nossa área ou de outra qualquer, seja da parte profissional, seja da parte pessoal. Acho que são coisas que nos tocam a todos. E é sempre importante reviver e reavivar estes conceitos. E então, da minha parte, só queria agradecer à doutora Vera a dinâmica que criou aqui com este grupo. Obrigada. É isso, Vera. Mais uma vez, obrigado, como sempre. Obrigada, Vera. És ótima. Não se vão embora sem eu, já agora, se me permitirem, não, Carla, desculpa, podes continuar, vou partilhar aqui um questionáriozinho que eu gostaria que preenchessem com a vossa avaliação aqui do webinar. Dê-me só aqui um segundo, para eu não me esquecer, porque outra vez acho que até me esqueci. É só aqui um segundo. Por acaso, acho que era um tema que nós devíamos dar seguimento até... Esta questão das crenças é obviamente um tema crítico, não é? Porque é aquilo que nós mais incidimos no diálogo que existe com os trabalhadores, porque é o que importa identificar, que é a maneira como eles olham para o trabalho e para a segurança e para a empresa onde estão, enfim, há várias dimensões das crenças e efetivamente este é um ponto que eu considero particularmente crítico, não obstante o que já falámos da comunicação, mas esta é uma das dimensões que eu acho que é das mais difíceis de trabalhar, mas das mais críticas para se trabalhar, digamos assim. E por isso, sim, podemos desconstruir isto em futuros webinars, se podemos pensar dar continuidade aqui a este tema para webinars futuros. Portanto, claro que sim, e agradeço muito aqui
ao grupo e à Silvinha, ao Armando e à Carla em Nós particular, agradecemos, Vera. porque eu sou sempre suspeita porque eu gosto sempre de falar destas coisas e por isso Fala sempre muito bem sobre elas. são sempre temas que me entusiasmam, que eu sei que fica sempre a pergunta, ok, mas isto na prática como é que se faz? Mas é possível. Não é tão concreto e tão objetivo como entregar um capacete e dizer tem que usar. Era bom que fosse assim, não é? Mas Sim. não é de facto. Mas é possível, volto a dizer, é partir pedra com uma coisinha muito fininha, com um bisturi muito fininho, em que até começarmos a ver resultados leva o seu tempo, não é? E por isso Trabalhinho de agradeço. formiguinha. Trabalhinho de formiguinha. Marcelo. Devagar e sempre. Exatamente. Isso E mesmo. por isso, muito, muito obrigada a todos. Ok. Boa tarde a todos. Obrigada a e nós obrigado. também, a todos por terem participado. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Olha. E boas férias para quem for. Obrigado. Vou eu. Já foram, Pois já é. foram. Continuação, então. Tchau, Obrigado. obrigada.